A semana começou com uma história pavorosa e terminou, ou está terminando, sabe-se lá se vai terminar, como eu vou dizer, com uma história ridícula. A história pavorosa porque é séria, porque foi dada com tiros. A gente sabe que a segunda se chama segunda porque a primeira é o domingo. Então a semana começa no domingo. E o domingo a gente teve aquela cena de final de semana horroroso do ex-deputado, ex-presidiário, ex-presidenciável de Araque, né? Que depois colocou um presidenciável de Araque, que é o candidato padre, maior contribuição de Soraya Tronic à política nacional, à definição do candidato padre. E o Roberto Jefferson, que diante de uma equipe da Polícia Federal que foi enviada para fazer a sua prisão, resolveu encher os policiais de chumbo e mandou, segundo ele admite, 50 tiros e 3 granadas. Então começou com um negócio louco. E com as duas candidaturas querendo jogar o Roberto Jefferson uma no colo da outra. Então, Lula querendo dizer que Roberto Jefferson é fruto da campanha do ódio, do discurso do ódio, do nós contra eles, etc, etc, etc. E o Bolsonaro querendo dizer que o Roberto Jefferson nasceu no mensalão. Ou melhor, estava no nascedouro do mensalão. Ele nasceu muito antes, mas estava no nascedouro do mensalão, já que foi um indicado dele, ou com um indicado dele, que começa um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, que perde apenas para o Petrolão. Os dois escândalos no governo do PT. Os dois começando no governo Lula. Então, não dá para o Lula falar do Bolsonaro, porque o Jefferson, na sua versão petista, é sujo feito pau de galinheiro. Não dá para o Bolsonaro tentar jogar o Roberto Jefferson no colo petista, porque na versão Bolsonaro, ele também é um lambão de quinta categoria. Não vamos chamar de terrorista, porque você não consegue imaginar um palhaço sendo terrorista, um vagabundo daquele sendo terrorista. Mas fez um monte de vídeo ensinando como atira e tal. É um idiota, um vagabundo que tem que ficar atrás das grades mesmo. Então começa com esse movimento em torno do Roberto Jefferson, que definitivamente não foi bom para a candidatura de Jair Bolsonaro. E eis que, há 2 dias, o ministro Fábio Faria convoca uma entrevista coletiva, ministro das Comunicações, para fazer uma denúncia da maior gravidade. Que rádios do Brasil teriam deixado de colocar no ar um volume extraordinário de propaganda eleitoral do candidato Jair Bolsonaro à reeleição. E a diferença entre o que foi ao ar de propagandas de Lula e propagandas de Bolsonaro daria 154 mil comerciais. Ou seja, um escândalo, imaginando que as rádios brasileiras, 5 mil municípios brasileiros, 5 mil e tanto, mais de 7 mil rádios, elas pegaram e falaram assim, não, vamos colocar propaganda do Lula, 154 mil propagandas do Lula a mais do que a do Bolsonaro, ou o contrário, 154 mil propagandas a menos do que a do Bolsonaro. Uma denúncia gravíssima. Qual é o problema de denúncias desse tipo? Primeiro que, assim que você escuta, você vê que ela fere a lógica. Porque o conjunto de rádios do Brasil, deixaria de colocar propagandas do Bolsonaro para colocar mais propagandas do Lula. Porque o conjunto de rádios do Brasil é lulista. Mas tem uma legislação. A rádio pode ser punida. A punição é grave. É um negócio complicado. No limite pode perder a concessão. Mas aí, mesmo assim, eles vão ficar brincando com alguma coisa tão séria quanto a veiculação de comerciais obrigatórios no rádio. Mas o ministro das Comunicações apresentou essa denúncia e disse que tinha provas. Então, eis que surge o relatório de uma empresa de auditoria. A empresa de auditoria mostrou lá que só em 8 rádios, das milhares de rádios que tem no Brasil,
só em 8 rádios estariam faltando não sei quantos comerciais. A lógica é a mesma lógica da destruição conceitual da urna eletrônica, que o sistema é falho, que o sistema conspira contra Jair Bolsonaro. Então a urna conspira contra Jair Bolsonaro, agora as rádios também conspiram contra Jair Bolsonaro. Então denunciaram isso ao TSE. E a resposta do TSE foi acachapante. Acachapante. Não porque você se convence de que o TSE respondeu certo, porque é indiscutível que a denúncia é uma fraude. O presidente Jair Bolsonaro disse que mesmo com a resposta do TSE, que negou o pedido para colocar mais inserção, tirar as inserções do PT, punir, negou todos os pedidos do PL, disse que vai recorrer, não vai ganhar, não faz o menor sentido. E a explicação é de uma obviedade que chega a ser constrangedora. A Band News FM, por exemplo, está neste momento transmitindo nas ondas de rádio, em qualquer lugar do Brasil, na frequência que você, se você agora está ouvindo a gente, é porque você está na internet. Você está nas redes sociais, você não pode, no rádio agora, se você clicar, vai estar lá do meio-dia até meio-dia e 20, você vai ouvir propaganda eleitoral gratuita se você estiver num estado que tem segundo turno. Do contrário, você vai ouvir a propaganda do presidente e então a programação normal da rádio. Mas na internet, que é onde a gente está falando nesse momento, não tem que passar propaganda eleitoral. Mas não tem porque a lei não manda passar. A lei libera. A lógica é, internet não é uma concessão. No país das concessões públicas, rádio e televisão, as emissoras de rádio e televisão têm que passar o comercial no horário definido, dos candidatos definidos e tal. Então, a empresa de auditoria, a coligação do PL lá, pegou uma empresa de auditoria que foi criada agora recentemente, mas tudo bem, né? O Facebook bombou rapidinho depois de ser criado, né? Essas startups, criou uma empresa lá. E a empresa pegou, não é o sinal de rádio de todas as rádios brasileiras durante um período, resgatou todo o período para poder saber. O que ela fez foi verificar na internet, nas páginas das rádios na internet, e verificar se tinha propaganda ou não. A Band News FM não vai ter, porque nós estamos aqui conversando. 12h, 11 minutos, está rolando propaganda. Quem está em São Paulo agora está ouvindo propaganda de Bolsonaro, Lula, Haddad e Tarcísio. E assim em vários estados. 12 estados que tem segundo turno. Então, se for nas rádios, agora, se verificar nas rádios, está rolando comercial. Então, ondas de rádio comercial. Streaming, ou seja, internet não comercial. Aí o senhor Fábio Faria contabilizaria a Band News FM com uma rádio que não transmitiu o horário eleitoral gratuito. Por quê? Porque conferiu na internet. Não tem lei obrigando. Aliás, ao contrário. A lei obriga rádio e televisão. Não tem que passar na internet. Tem algumas emissoras que até passam. Mas passam porque querem. Porque não tem a obrigação de passar. Nós aqui, por exemplo, não passamos. A gente cumpre a lei, rigorosamente a lei. Ou seja, a denúncia é uma denúncia vazia, sem provas. É uma denúncia que movimentou o Brasil, serviu para apagar a discussão de Roberto Jefferson, portanto teve um valor político de tirar uma notícia ruim, em que o Bolsonaro tinha que ficar explicando a relação dele com Roberto Jefferson, para jogar no colo do TSE a obrigação de explicar aquilo que seria uma coisa extraordinária. Não estão passando as propagandas do nosso candidato. Por quê? Porque tem um grande esquema, provavelmente a mesma quadrilha que manda nas urnas, né? Uma quadrilha que ninguém conhece, e que favorece o PT. Por quê? Não sei. Não sei porque favorece o PT. Mas favorece o PT.
Aí, tomando um golezinho de café. Aí ficou comprovado. E olha, é difícil ver uma denúncia tão porca cair tão rápido. Deu pra ouvir o barulho do esterco fazendo blul, que é esse esterco mole, sabe? Se não fosse esterco seco, não ia fazer esse barulho. Então, um negócio horroroso. Agora, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai recorrer. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai entrar com recurso, vai até as últimas consequências para tentar provar que as rádios não estão passando. Eles falam de 154 mil inserções comerciais. Olha que loucura, que loucura. Vamos acompanhar essa história. Essa história não para em pé. Essa história é uma fake news. Não há provas de que isso aconteceu. E se a gente quiser agora fazer afirmações sobre qualquer coisa, vai ficar uma loucura, porque foi o que aconteceu. Um ministro de Estado aparecer em público para fazer uma acusação grave é de se perguntar qual é a responsabilização que deve ser, porque é uma falsa notícia de crime. Falsa notícia de crime não é uma queixa, porque uma coisa é ele pegar um papelucho secreto, não fala para ninguém, vai lá e protocola no TSE. Não. Anunciou a ocorrência de um crime que não existe. Não existe, simplesmente não existe. Pode uma rádio ou outra ter deixado de passar aqui ou ali, alguma coisa? Vai ver, Passos, deixou para um lado e para o outro, não dá para saber, com as informações disponíveis. Mas definitivamente essa auditoria não provou coisa alguma. Então um vexame, se a gente olhar para o ser humano, sabe? Fábio Faria, Fábio Weingarten, que estava na entrevista, os advogados envolvidos, todos eles sabem, desde o início, que eles se basearam no streaming. E que o streaming não tem que passar. Se basearam nas páginas na internet. As páginas da internet não tem que passar horário eleitoral gratuito. Eles sabem. Eles sabem. O nome de você notificar algo que você sabe que não é verdade, é uma falsa notificação de crime, consciente. Não dá para dizer que foram pegos. Olha, eu não tinha ideia aqui, é o streaming. Não, sabe. Tem os advogados eleitorais especializados, eles sabem. Todos que estão ali sabem que isso foi uma estrepulia. Sabem que isso é uma manobra de última hora. Sabem que estão querendo botar fogo no parquinho. E sabem que não para em pé. Então, a nota do TSE é uma humilhação para os que são sérios e estão do lado da campanha da reeleição. É uma paulada na cabeça. É um tapa na cara. E nós aqui, na Band News FM, nós aqui no Band News no Meio do Dia, já criticamos o Supremo, já criticamos a Justiça de uma forma geral, já criticamos a Justiça Eleitoral, já criticamos o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia. A gente já criticou o ministro Gilmar Mendes, a gente já fez críticas a pessoas. E essas críticas todas que a gente fez nos autorizam a dizer que, nesse caso, não tem nada. O que não invalida discussões sobre o papel do Poder Judiciário, sobre a interferência de um poder sobre o outro. Isso tudo a gente pode discutir. Mas hoje é dia da gente discutir, e foi isso que eu fiz questão de trazer, uma notificação criminosa feita pela campanha de Jair Bolsonaro, sugerindo haver no Brasil uma grande quadrilha que beneficia o outro lado, sem provas. Serviu para tirar Roberto Jefferson das primeiras páginas, serviu. Agora serviu para colocar também nas primeiras páginas essa história que nós estamos trazendo aqui. Aquela história de que o que parecia ser uma denúncia incrível, que mudava o sistema, que colocava em xeque o sistema eleitoral e que poderia obrigar a rever o encaminhamento dessa eleição, não passa de uma notícia fake, vergonhosa e que caiu no mesmo dia em que nasceu. O importante a notificação foi feita, a notícia foi dada na noite do dia 25,
Ontem, dia 26, começou bem tenso e, de repente, ao final do dia, vem a nota do Alexandre de Moraes explicando tudo, a decisão do Alexandre de Moraes negando qualquer pleito do PL, e isso acalmou. Você diz, ainda bem, ter gente denunciando crime que não existe, a gente já está acostumado. Agora, se a gente tivesse um problema nessa lógica de funcionamento da campanha, aí sim a gente poderia ter uma coisa mais complicada para resolver. Felizmente, não é o que há. O que há é essa empulhação, fake news total.